Olá, mais uma entrevista da semana aqui no Observatório Luziense. Hoje, com um prazer muito grande, entrevistando a doutora Edna Lopes, juíza da Terceira Vara Civil de Santa Luzia e diretora do Fórum aqui da comarca, a principal figura de um dos três poderes, a figura do Poder Judiciário aqui na nossa cidade. É com ela que a gente vai conversar hoje. Traga sua filha ou seu filho para a Escola de Esportes do SESI. Aulas de futebol e vôlei feminino e masculino. Uma equipe preparada para desenvolver habilidades motoras e fundamentos técnicos dos alunos, para jovens e crianças dos 6 aos 17 anos. Aprendizado, atividade física, socialização, bem-estar e qualidade de vida em um só lugar. Mensalidades a partir de R$ 60. Mais informações pelos telefones 3641 4514 e 3641 4518. SESI Senai, a melhor escola de Santa Luzia, segundo o Enem. Doutora Edna, muito obrigado por receber o Observatório aqui na sua casa, que é o Fórum de Santa Luzia. Sim. A sua casa já há quase 7 anos aqui na cidade, né? Verdade, já se passaram 7 anos. Pois é. Hoje com algumas responsabilidades a mais do que quando a senhora chegou aqui. Hoje a senhora dirige o Fórum e dirige 2 projetos muito específicos, criados recentemente na gestão da senhora. Sim. Mas primeiro, como que é dirigir um fórum de uma das principais cidades do estado, a principal cidade do vetor norte da região metropolitana, Sim. uma cidade com quase 250 mil habitantes, que é Santa Luzia? Sim. Na verdade é um desafio, Dani. É um prazer recebê-lo aqui, né? Parabéns pelo seu trabalho jornalístico que você tem realizado, desenvolvendo aí a informação à população luziense. O Judiciário tem uma relação bem transparente com a mídia. A minha responsabilidade administrativa, ela iniciou há 2 anos atrás, aqui em Santa Luzia. E agora, como titular da Terceira Vara Civil há 2 anos, e passei também pela Primeira Vara Civil, onde que eu fiquei 5 anos, então são totalizando 7 anos. E o desafio de gerir administrativamente um fórum desse tamanho, né, ela vem também com uma carga de responsabilidade, porque hoje nós temos em Santa Luzia 230 servidores entre efetivos e terceirizados. São pessoas que lidam diariamente, desde na manutenção do fórum, na limpeza, nos serviços auxiliares, até mesmo no atendimento em complementariedade ao quadro de concursados do TJ, realizando tarefas em secretarias, em gabinetes. E é com muito amor que eu faço isso, porque eu entendo que a gente tem que associar também a nossa tarefa judicial, né, do dia a dia, com o bom funcionamento do fórum. Afinal de contas, nós prestamos serviço público, e o serviço público tem que ser prestado de forma eficiente. E a prestação de serviço público de forma eficiente, ela passa também por uma boa organização do serviço, onde cada pessoa vai estar, se um servidor está adaptado ao trabalho que ele está executando, desde a portaria até a hora que você adentra aqui numa sala de um juiz, isso tudo é organizado por mim, mediante uma equipe também que eu tenho que me assessora na Secretaria da Administração. Então faço isso com muito amor, com muita dedicação, e agora são 2 anos de mandato, eu vi que nós podemos, né, organizar várias novidades, por exemplo, ponto eletrônico, manifestação administrativa, todas feitas através do SEI, que é um sistema integrado de informação dentro do Tribunal de Justiça, onde há economia de papel, de rapidez da informação. Quando eu entrei, esse foi o desafio, que até então era tudo feito por ofício, computador, às vezes demorava 10 dias até eu receber uma comunicação de Belo Horizonte. Hoje não, é tudo em tempo real. Através do computador eu envio uma mensagem administrativa, a resposta vem em tempo real. Às vezes eu mal cheguei em casa, a resposta já está aqui. Então estou muito feliz que eu consegui implementar essas inovações aqui no Fórum de Santa Luzia. Então nós estamos todos informatizados também na parte administrativa.
Bom, e esses dois produtos, essas duas novas funções que a senhora vem exercendo, comandando o Sejusc e agora, mais recentemente, o SRP, o Serviço de Reconhecimento de Paternidade. A senhora estava comentando com a gente antes de ligarmos as câmeras, que são as meninas dos seus olhos. Sim, eu uso essa expressão. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre eles, mas principalmente que a senhora falasse para a gente como que serviços como esses e outros que vêm sendo feitos aqui no fórum, como os mutirões da Coab, os mutirões do Refis, como que eles aproximam o judiciário da população, principalmente aquela população que mais precisa de uma atuação presente do judiciário. Então, a Observatório, né, vou falar em primeira mão, eu usei a expressão que o Sejusc, que é o Centro Judicial de Solução Alternativa de Conflitos e Cidadania, eu gosto de grifar essa última parte, porque talvez as pessoas não saibam, o Sejusc antes era denominado apenas Sejus. Nós resolvemos passar a terceira vice-presidência, que cuida, né, dessa parte da conciliação, da mediação, resolveu acrescentar esse C, não foi por acaso, nem aleatoriamente, porque hoje é chamado Menina dos Olhos, não só meus, como do presidente do Tribunal de Justiça, porque a gente está trabalhando a política nacional do tratamento adequado do político, né, do conflito, tratamento adequado do conflito. É o chamado sistema multiportas, né, que o CNJ trouxe com a Lei de Conciliação e Mediação, que é trazendo a população mais próxima ao judiciário e tentando trabalhar meios alternativos ao sistema padrão que nós vivemos hoje, que é o julgamento, a sentença, é um processo que demora tanto tempo para chegar ao seu final. Então me engajei, né, nessa aventura, vamos dizer assim, de trazer um judiciário mais próximo do cidadão, saber quem é o juiz coordenador do Sejusc, quais os projetos sociais que ele traz para a cidade, porque essa aqui é a minha 5ª comarca já, né? Eu já passei por 5 comarcas e eu nunca me vi uma magistrada realizada somente sentando aqui fazendo audiências. Eu preciso me misturar com a comunidade, sentir as suas necessidades, e eu sentia que aqui em Santa Luzia precisava de ser feito um trabalho mais efetivo no Sejusc. E aí nós começamos a fazer parcerias. Fizemos parcerias com a Faculdade Faminas, que é uma faculdade muito próxima aqui. A Faculdade Faminas hoje é um posto avançado do Sejusc, que nos ajudou nessa série de mutirões da Coab, onde inúmeras escrituras públicas de propriedade foram concedidas. Santa Luzia é uma das cidades que tem mais condomínios, né, da Coab, com conjuntos habitacionais, e essas pessoas pagavam por anos aqueles boletos da casa e não obtinham a escritura, ou por falta de documentos, ou por uma inadimplência. Nós começamos a fazer mutirões estruturados junto com a própria companhia, com a Coab, em parceria com o Tribunal de Justiça e o Sejusc, chamando essa população aqui para poder dar um atendimento jurídico especializado. Qual que é o seu problema? O que nós podemos ajudar a resolver? A Coab teve boa vontade também de fazer alguns abatimentos, a pessoa pôde parcelar os seus débitos, regularizar, e grande parte das pessoas já tinham pago, quitado a dívida e tinha dificuldades com a documentação. Então foram mais de 1.000 audiências realizadas, salvo engano 1.500 audiências em 4 etapas. Então o Sejusc aproximou mais da população, pôde ver onde são as dificuldades do cidadão, e o cidadão muitas vezes só quer ser ouvido, né? Muitas vezes ele quer vir aqui e poder explanar, olha, eu não paguei, não é porque eu não quis, eu tive um desemprego involuntário, eu tive outra situação. Nós tivemos inúmeras situações. Então, desde o primeiro mutirão até a 4ª etapa, nós evoluímos. Nós estamos com convênio ainda com a Faminas, pretendemos fazer vários outros mutirões, não só da Coab, mas no direito de família, em outras áreas. Amadurecemos e passamos para o mutirão do Refis, do município. Santa Luzia é uma cidade onde tem um alto índice de inadimplência de IPTU, de impostos. E nós sabemos que para ter obras na cidade, a prefeitura precisa de arrecadar para fazer obras, para calçar a rua. Então, começamos a chamar, né, os mutuários, para que os contribuintes,
mutuários da Coab, os contribuintes da prefeitura para acertar, fazer um nivelamento, abatimento na dívida, e foi um sucesso. Inclusive, nós tivemos a terceira etapa agora e já está previsto outros. Então, o Sejusc realmente é um setor que tem atendido, os números são assim muito gratificantes para nós, um tempo recorde de solução do conflito em relação ao sistema padrão de justiça. Isso eu tenho números aqui, posso fazer um levantamento que eu pretendo fazer. Aliado... Nós vamos ficar muito felizes de publicar esses números. Sim, eu tenho esse número disponibilizado. Quando a imprensa quiser, eu estou disponibilizando o Sejusc para que vocês possam buscar essas informações. E aliado a isso, a terceira vice-presidência, né, através da doutora Mariângela, doutor José Ricardo Santos Veras, me brindaram com o SRP, que é o Serviço de Reconhecimento de Paternidade, sendo Santa Luzia a cidade piloto, né, do interior, já que nós só temos esse serviço em Belo Horizonte. Há 7 anos que ele funciona na capital, no terceiro andar do Fórum Lafayette. A juíza lá é a doutora Maria Luísa Rangel Pires, que é a juíza da Vara de Registros Públicos. E Santa Luzia foi escolhida porque é preciso também que a comarca que tenha um juiz com perfil conciliador, um juiz que tenha os olhos voltados para a conciliação. Então, eu fiquei muito feliz, né? E no dia 9 de fevereiro último, nós instalamos o SRP, já estamos com o serviço em pleno funcionamento. O setor funciona aqui de 8 às 18 horas, aqui no terceiro andar, do lado do Sejusc. Eu gosto de falar que esse serviço é um braço do Sejusc. Por quê? Porque a gente cria o serviço do Sejusc, que atende, são 8 salas, salvo engano, atendendo diariamente várias audiências de cada vara. Qualquer pessoa que estiver interessada em agilizar o seu processo, requerer uma conciliação, que o seu processo está demorando, é só procurar o setor do Sejusc e pedir para a gente marcar uma audiência. E, paralelamente a isso, nós criamos do lado o serviço do reconhecimento de paternidade, que é um serviço muito sério, porque a criança que não tem o nome do pai no seu registro, ela fatalmente não vai exercer vários direitos civis na sociedade, né? Ela não vai ter o direito à pensão alimentícia, ela não vai poder ter um direito que é essencial, um direito subjetivo, né? Que a gente fala que o direito à ascendência paterna é um direito íncio, tanto é que nós não só estamos privilegiando a ascendência biológica, como a ascendência também que a gente chama da parentalidade através de pais que não são biológicos. Nós vamos fazer esse serviço aqui também. E é algo que é totalmente recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que é a paternidade socioafetiva, nós chamamos de paternidade socioafetiva, que muitas vezes nós temos crianças que são criadas há anos como filhos de uma pessoa, por seu padrasto, né, ou por uma pessoa que realmente cria aquela criança com amor, e a criança, muitas vezes, o pai tem vontade de colocar na certidão da criança a paternidade socioafetiva. Isso pode ser feito aqui no serviço. Nós vamos trabalhar na lacuna daquelas pessoas que não têm pai no registro, porque se a pessoa tem um pai no registro, aí teria que ajuizar um processo para fazer primeira negatória de paternidade e também colocar aquele terceiro envolvido no nome. Então, a gente quer evitar que crianças não tenham o nome do pai no seu registro. Então, o serviço que está funcionando, nós já estamos com a parceria com o Laboratório Hermes Pardini, fazendo os DNAs gratuitos. A pessoa pode procurar o serviço, será agendado o dia e hora de comparecimento, e os cartórios de registro civil de Santa Luzia também, tanto aqui o do São Benedito quanto aqui da parte histórica, estão encaminhando diretamente para mim, através de um sistema todo automatizado. Qualquer criança que nasce sem o nome do pai no registro, é dever do oficial comunicar ao juiz. Então, assim, é quase que impossível que uma criança fique sem o nome do pai, porque nós vamos chamar essa mãe, nós vamos questionar quem é o suposto pai, qual é o endereço dele. Então, nós vamos esgotar todas as possibilidades. Sem esperar a provocação. Sem provocação. Então, eu vou ter eu já tenho, né? Já estou trabalhando, tenho 2 frentes de atuação. Eu tenho a demanda interna, que através da Lei 8.060, que é a lei a lei própria que busca a ascendência paterna, a lei manda que os oficiais, assim que nasce uma criança sem o nome do pai, a mãe deve ser chamada ao fórum para ela informar o endereço, para que a gente possa tentar um acordo com esse pai para registrar a criança.
E eu tenho também as pessoas que vão procurar, vão vir aqui diretamente, sem ser através do cartório. A gente sabe que tem muitos adultos ainda que não tem o nome do pai no registro. Às vezes por uma dificuldade financeira, não pôde contratar um advogado, pela dificuldade de fazer um DNA. Então nós vamos atender mesmo na linha da cidadania. Nós estamos abrindo as portas para o atendimento. Doutora Edna, a gente vai dar um tempinho na nossa conversa. Certo. Nós vamos chamar o nosso intervalo para poder passar as mensagens dos nossos parceiros, mas a gente já volta. Doutora Edna Lopes, titular da Terceira Vara Civil da Comarca de Santa Luzia e diretora do Fórum da Cidade. É um minuto e a gente já volta. Gramados Vieira, excelência em floricultura e paisagismo em Santa Luzia. A Gramados Vieira é a maior referência em flores, plantas ornamentais e decoração natural do Vetor Norte. São mais de 2.000 itens à disposição de nossos clientes, com ampla variedade de árvores frutíferas, enfeites, presentes e uma linha completa de fertilizantes e adubos. Com localização privilegiada no novo centro de Santa Luzia. Venha conhecer nossa loja. Gramados Vieira, o coração verde de Santa Luzia. Fone 3641-3063, Avenida Professora Elza Azevedo de Miranda, 371, Novo Centro. Estamos de volta aqui com a doutora Edna Lopes, diretora do Fórum de Santa Luzia. Mais uma vez, obrigado, doutora Edna. No primeiro bloco da nossa conversa, a gente falou muito sobre a atuação administrativa da senhora aqui no Fórum. Dirigindo o fórum e à frente do Sejusc e do SRP, dois programas sobre os quais a senhora falou com muita emoção, com muita alegria. Ficou claro o orgulho que a senhora tem desses trabalhos. Vamos falar um pouco de orgulho e de emoção com relação à relação que a senhora tem hoje com o Santa Luzia. Como a gente falou no começo, já são quase 7 anos na cidade. O que mudou da primeira impressão que a senhora teve quando a senhora chegou aqui pela primeira vez? Não sei se a senhora já conhecia a cidade antes de vir para cá para poder exercer a magistratura. E qual que é o sentimento que a senhora tem hoje por Santa Luzia? É até difícil falar, viu? Porque é um sentimento de amor, de compreensão com o próximo, de proximidade, de pertencimento, né, eu poderia dizer, porque quando você chega muito cru. Eu não conhecia Santa Luzia antes. Eu sou filha de Belo Horizonte, fui nascida, criada aqui, mas também morei no interior também um tempo, mas passei um bom tempo, né, de 2006 a 2013 fora. Passei por comarcas como Governador Valadares, de Valadares eu fui para Raul Soares, de Raul Soares eu fui para Carangola, e chegando aqui, eu vim com muita vontade de vir para essa comarca, né? Eu sou muito religiosa, venho de uma família religiosa, e quando eu soube que aqui havia uma padroeira também, que é Santa Luzia, que a cidade leva o nome, eu fiquei feliz de saber que aqui, apesar de não conhecer a cidade, eu sabia já que era uma cidade de gente muito ordeira, de pessoas religiosas, pessoas com um civismo, algo que a gente vê muito no interior está perdido nas capitais. Então, no meu íntimo, eu tinha aquele pensamento assim, como se eu estivesse do lado da capital, mas estivesse vindo para um lugar muito acolhedor, onde as pessoas ainda guardam costumes muito próximos, né, aqui. Então, fiquei feliz e, passados 7 anos, eu me sinto totalmente envolvida com a comunidade, com seus problemas, com as suas agruras. Eu passei, né, uma situação muito próxima da população de sofrimento e angústia, porque eu exerci aqui a função eleitoral exatamente num momento delicado para a cidade, né, onde que nós tivemos alternância de poder, no Poder Executivo Municipal, presidi 2 eleições municipais, exatamente num momento de transição, uma época importante para a cidade, para a comarca, para os cidadãos. E o fiz com muito orgulho também.
Inclusive, tive o meu mandato de juiz eleitoral estendido por 1 mês, porque quando o Tribunal Superior determinou a realização das últimas eleições municipais, o meu mandato tinha acabado, mas precisava de ser alguém que tinha conhecimento profundo da situação política, e eu tinha. E eu, naquele momento, já tinha planos e resolvi estancar todos os planos, porque não havia nada mais importante do que a gente colocar, né, um prefeito em situação definitiva aqui. Isso foi feito ao final do meu mandato. Então, eu tenho uma sensação muito próxima com a cidade, de muito pertencimento, de muito amor, de muito carinho. E pretendo ficar aqui um bom tempo ainda, mas se um dia eu me for daqui, que acaba sendo o desenvolvimento normal, eu vou me sentir filha de Santa Luzia, com certeza. A senhora fala que a senhora sente, eu gosto muito da palavra pertencimento que a senhora colocou, é uma tarefa que a gente vem tentando trazer para as pessoas no observatório, que a senhora sente os problemas que a sociedade luziense sente. Hoje a sociedade luziense tem uma carência muito grande. E aí não é só luziense, não é uma prerrogativa de Santa Luzia, isso infelizmente tem acontecido de maneira recorrente no Brasil, de uma dependência em termos de confiança do Poder Judiciário enquanto instituição. Sim. E aí Poder Judiciário incluindo a atuação do Ministério Público, face a uma falência dos outros poderes, a uma queda de confiança, de credibilidade dos outros poderes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Como que a senhora vê isso? E aí, especificamente nesse caso de Santa Luzia, principalmente essa pressão por ser a esperança das pessoas para a solução dos problemas. As pessoas esperam que os problemas que deveriam ser cuidados pelo Executivo e pelo Legislativo sejam resolvidos pelo Judiciário. Como que é receber essa pressão como juíza? A senhora, a gente estava comentando mais cedo de processos que já passaram pela mão da senhora, que estão na mão da senhora, por exemplo, do viaduto, do Hospital São João de Deus, e outros vários, são muitas ações civis públicas envolvendo patrimônio histórico. Como que é lidar com essa pressão, com essa responsabilidade? Na verdade, assim, o judiciário, nós somos talhados, né? Nós somos talhados para receber essas pressões. É claro que a gente está passando um momento de transição no país, né? Onde o judiciário tem ficado muito em voga como aquele poder que tem sido a salvaguarda dos direitos, a última trincheira mesmo, onde que a população deposita sua confiança. Então, nós sempre aprendemos, né, nos bancos das faculdades de Direito, que os 3 poderes devem ser aliados e harmônicos entre si, cada um guardando a sua independência. Então, eu tenho para mim que, enquanto poderes da República constituídos, nós temos que ter uma boa interlocução entre os poderes, mas tanto o Judiciário quanto o Ministério Público devem guardar a sua independência funcional, até porque, na maioria das vezes, como você mesmo citou, nós vamos ter embates diretamente com outros poderes constituídos, que é o que acontece nas ações de improbidade. É onde que o gestor público ou até o legislador impobro são chamados a responsabilidades pela prática de atos ilícitos. Então, o judiciário mantém nesse tripé aí dos 3 poderes a sua fortaleza, porque o povo, se falha o executivo e se falha o legislativo, onde que ele vai se socorrer? Então, nós precisamos de confiar, manter a confiança no judiciário como poder, né, que sustenta o Estado democrático de direito. Então, eu falo sempre que entre a espada e o espadachim, a espada são sempre 2 pesos e 2 medidas, mas se nós tivermos que cortar na própria carne do outro poder constituído, que assim seja feito. Porque a gente fala que os poderes dados ao juiz também é dado através de Deus para que faça valer aquilo. Eu sempre digo que o que é do povo, quem gestiona bem público, a responsabilidade é muito grande. Porque não é meu, não é seu, é da coletividade. Então, eu falo que esse momento de transição política, onde
está aflorando, né, as ações de improbidades, né, que você demonstrou para mim que a preocupação com o número de ações de improbidade contra o poder público ou contra, né, na verdade, improbidade pode ser para qualquer pessoa que seja beneficiária do ato, não é só o governante público. Mas eu digo assim, a quem está à frente do trato da coisa pública, ela deve ser vista hoje com muito bons olhos. Por quê? Porque não é que nunca existiu corrupção, é que hoje nada mais é julgado debaixo do tapete. Nós estamos passando esse país a limpo, seja aqui embaixo, seja na primeira instância, na segunda instância, ainda que tenha que doer na própria carne. Inclusive, lembrando que um dos crimes mais difíceis de ser combatidos é o crime do colarinho branco, porque combater com poderes, com seres poderosos que têm o poder na mão, inclusive a gente fala muito que é quem tem a chave do cofre, não é fácil, porque é como se fôssemos formiguinhas tentando combater. Só que nós o judiciário está fazendo o dever de casa, o judiciário não está se furtando ao seu dever constitucional. Eu aqui em Santa Luzia não posso dizer só pela minha vara tem competência nisso, mas eu tenho inúmeras ações de improbidade, dentre outras de proteção ao patrimônio público, histórico, erário, com o processo do concurso público que já esteve em minhas mãos, um processo muito importante para a cidade, de relevância, que nesse momento eu até faço menção à atual administração e dou meus parabéns, bem como dou meus parabéns ao Ministério Público aqui na pessoa do Dr. Marcos Paulo Miranda, que vem conduzindo com mãos de ferro a questão, porque Santa Luzia ela não tá extras muros da sociedade. Santa Luzia está aqui constituída, nós não podemos achar que Santa Luzia é terra de ninguém. Aqui tem lei constituída, tem um poder judiciário eficiente, e as leis aqui precisam ser cumpridas. É isso que a população às vezes tem dificuldade. Nós estamos aqui do lado da capital. Então, o que eu falo, que se espera apenas é que a lei, a Constituição da República seja cumprida e que, na medida que as ações estão sendo propostas, nós estamos dando a resposta de forma toda obedecendo ao devido processo legal, mas que a população continue depositando a confiança no Judiciário e no Ministério Público local. Doutora, para poder fechar, sim, e é uma pena que o nosso tempo seja curto, nós temos um editor muito bravo, sim, no Observatório, sim, que limita, mas eu tenho certeza que depois de toda a gentileza com que a senhora nos recebeu, sim, quando a gente quiser conversar mais um pouquinho, vai ser só bater na porta de novo. Sim, eu estou à disposição, como eu tenho falado sempre nos mutirões também da população. Está na hora da gente, né, se despir das togas, aproximar mais o judiciário mais cooperativo, colaborativo, que a população saiba onde possa vir buscar quem é o juiz da vara X, da vara Y. Em Santa Luzia hoje, só para a população saber, né, nós temos 8 juízes aqui. São 4 juízes de varas cíveis, nós temos 2 juízas criminais, nós temos um juiz do juizado especial e mais um juiz auxiliar. E ainda esperamos que aqui nós temos 8 varas, né? Precisamos de pelo menos 11, a cidade alberga isso, considerando que cada vara civil de Santa Luzia já está com um volume de 13 mil processos entre físicos e eletrônicos. A demanda aqui realmente é bem volumosa. Tá bom? Mas para poder fechar, eu queria até falar de uma coisa que a gente já vinha conversando antes. Como que a senhora vê hoje, com toda essa experiência de Santa Luzia que a senhora tem, a importância que Santa Luzia tem dentro da região metropolitana, dentro do vetor norte, sim, da região metropolitana, dentro de Minas Gerais. E o que é preciso ser feito? Sim. Não só pelos governantes, porque também não podemos colocar, sim, a responsabilidade nos poderes, e a senhora representa um deles. O que as pessoas têm que fazer para que Santa Luzia assuma o papel que realmente é dela? Na verdade, eu concordo com você, isso não pode só acreditar na conta do poder público. Acho que a população também pode, né, se organizar. Hoje nós temos, né, vamos dizer, a democracia é ampla, né, o povo, a voz do povo também nas ruas tem muita força, né, os reclamos pelas suas necessidades. Mas, além disso, né, a par disso, eu entendo que a vontade política ela ainda é muito importante também. Os gestores probos, gestores compromissados,
com o uso da coisa pública, com a gestão do que é o erário público, o compromisso, né, com as leis, a obediência à Constituição. Eu acho que Santa Luzia tem muito para crescer ainda. Eu acho que a Santa Luzia, assim, é uma pérola mesmo aqui do Vetor Norte, é uma cidade super respeitada, um povo ordeiro, uma cidade que guarda tesouros históricos. É só a gente caminhar pelas ruas e o centro histórico de Santa Luzia que a gente parece que está num filme, né, da época do Império. Então precisa da população também ter, as novas gerações precisam ter consciência das suas origens, saber que é uma das comarcas mais antigas. Então acho que tem que ter uma conjunção de vontades, tanto dos governantes em fazer a coisa certa, em respeitar a lei para que não haja condutas ilícitas que cheguem até nós, né? E também da população, conscientizar os empresários, se reunirem, quais são as necessidades da população, o que nós podemos fazer para crescer essa cidade, que é uma pérola, ela está do lado de Belo Horizonte, salvo engano, 25, 26 quilômetros da capital. Nós temos uma cidade vizinha, então vamos trazer investir nessa cidade, vamos fazê-la crescer. O potencial é grande, mas precisa de ter responsabilidade também. Por exemplo, a questão de loteamentos, obedecer à lei de loteamento público. Nós temos muitas ações aqui de empreendimentos de loteamentos. Já julguei não sei quantas, já perdi o número, de loteadores que só pensam no ganho do capital. Construir, obedece, tem uma lei de ocupação do solo. Você não pode criar um loteamento só para vender, esquecendo que lá não tem saneamento básico, que lá não tem luz, que lá não tem água. Você está construindo para que a pessoa que vai usar o imóvel tenha o mínimo necessário para a sobrevivência. Porque senão vai virar o quê? O fenômeno da favelização. Se você vê uma cidade que não cresce ou que está crescendo desordenadamente, tem alguma coisa errada ali. Ou tem alguém só preocupado com o lucro fácil de vender lote de qualquer jeito. E isso o Ministério Público e o Judiciário estão cortando na raiz aqui. Doa quem doer. Santa Luzia, como eu disse antes, ela está no mundo, ela deve obedecer às leis e os investidores que vierem para cá têm que prestar loteamentos, condomínios em condições dignas para a população viver. Eu acho que assim a gente pode pensar num caminho melhor de desenvolvimento. Depois dessa conversa, que se dependesse só de mim não terminaria agora, mas infelizmente, como eu disse, temos um editor muito bravo. Sim, agradeço mais uma vez, doutora Edna. Agradecida. E para vocês que ainda não conhecem, sigam o Observatório Luziense no Facebook, no Instagram. Quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, curta o nosso canal. Gostou, não gostou, quer criticar, manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no 994559075. Até a próxima. Um abraço.